Moisés foi lá na chácara levar umas coisas lá pro pai do Benjamin. Aí ele voltou agora com o Moisés me deu R$20 ontem. Mandei ele comprar um pão. Aí eu tava falando aqui pra eles, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu procurei a pasta aqui, eu não sei onde eu deixei a pasta. Mas aí tá lá no quarto do Gabriel, que o Moisés dorme também, tá entendendo? E ela, Chica, eu falando em pasta, ela já começou a falar pra lá. A pasta, porque o que eu vou pegando, elas vão... Como se aqui fosse o mercado, tá entendendo? E eu tivesse aqui dentro só pegando pra elas irem. Ó, ela pegou tal coisa. Ela pegou tal coisa, ela pegou tal coisa, tal coisa. E aí vai cobrando. Tá entendendo? O triplo do dobro. É por isso que a dívida tá terrível. É as pessoas sem crédito. Aqui, todos esses anos, essas falsas transferências dia e noite, é tanta gente com cartão de crédito complicado, tá entendendo? E minha família me pro pessoal ficando sem crédito também. Por causa disso. Porque eu não sou pobre. Ontem alguém passou falando assim, ó. Tu não se ilude, porque só tem uma Andréia número 1 dentro daquela casinha, dentro daquela casa de madeira, tá entendendo? Não existe outra Andréia. Tá entendendo? Porque ela quer ser Andréia, só que ela não é Andréia. Andréia sou eu. É Letícia, Emanuele, não sei quem mais querendo ser a Vila Vitória, mas a Vila Vitória é única. Não desenvolveu duas a Vila Vitória na minha barriga pra ser gêmea. Uma tá comigo que agora tá com a Laurinda e outra pra cá, outra pra ali, não. Só tem uma Vila Vitória única. Tá entendendo? Aí parece que ontem eu vi gente passar falando assim, tipo assim, porque cada filha minha e cada filho meu tem um pai, tá entendendo? O Alexandre e o Carlos Daniel são filhos do mesmo pai, tá entendendo? Meu filho, tu não vai tomar café, não? Já vai trabalhar agora, é? Não, mas leva aí quando tu passar no mercadinho que tu vê rodo, cabo assim, sem vassoura, sem rodo, compra um pra mim. Tomou R$5. Não tem problema, Intéria. Pra comprar o cabo de rodo que eu vou precisar, porque eu vou ver um cabo de rodo lá também. Não tem problema não. Tá entendendo? Eu mandei comprar ovos e pão. Isso é depois que eu vou comer, tá entendendo? Quando eu tiver com vontade. Aqui, se você ver a situação e as condições dessa casa... Não, mas não tá... Tem gente que tá morando pior, tá entendendo? Tem gente que não tem nem onde morar, tá entendendo? Ontem eu fiquei me coçando. Porque isso aqui alagou tudo, ó. Como aqui tá tudo úmido, ó. Tudo úmido isso aqui, ó. Alagou. E assim, devido ao meu sacrifício já ter sido muito assim, e o meu sofrimento com o sacrifício, porque eu, além de ser prematura, de 7 meses, eu fui roubada da fábrica sem estar no período de ser tirada de lá, tá entendendo? Do laboratório. Bolei por onde eu bolei. Um sacrifício tão grande que era para me ter sido criada no meu berço de ouro. Até meus pés não era para me pisar no chão, eu tinha que ter a minha sandália, o meu calçado preparado para mim calçar, tá entendendo? Colocar meus pés em cima, tá entendendo? Não era, ó, uma surra não era nem pensar, uma porrada também nem pensar, porque nem uma lambada, nem que fosse com carinho como a flor, tá entendendo? E aí o meu sacrifício já foi assim um pouco exageradamente que eu não me sinto cansada, mas eu também não me sinto esgotada, mas é uma coisa que
por ter sido grande demais e não era mais para me lavar mais nenhuma colher, é que na hora que meu corpo pesa, que eu me jogo assim, tá dizendo, mano, ó, sinceramente. Só quando eu faço muita coisa assim, tipo assim, tem as perturbações, né? E aí quando eu também tô cuidando do Samuel e também um monte de menino que já era, já, agora meus filhos que já cresceram, tá entendendo? Eu já passei muita situação que se não era pra mim levar uma lambada com uma flor, tá entendendo? Agora imagine, tá entendendo? A gente só sabe quando é com a gente mesmo, tá entendendo? Falar da minha vida é muito fácil. As pessoas abrir a boca e falar, tá entendendo? Mas tá na minha pele é que tá difícil, porque não haveria que abrisse a boca nem pra falar, nem pra provar, tá entendendo? Porque já tava morta, ou já tava morta, tá entendendo? E aí é o seguinte, que não existe, aqui nessa área aqui não existe duas Andreia. Não existe. Natasha não é Andreia que nem eu, Jussiane não é Andreia que nem eu, Chica, Zélia, Ivone e as outras. Não, tadinha porra nenhuma. Isso aí foi que criaram, tá entendendo? Colocando chip, pendente, colocando código, fazendo gambiarra, ligando não sei aonde, mas em mim não. Se ligaram no meu irmão, alguma coisa, passaram pro meu pai ou pro meu outro irmão, mas a única original é eu mesmo. Tá entendendo? Então é assim, ontem eu tava falando sobre. Ontem eu vi Tari falando sobre a identidade do Antônio para a identidade do Mazinho, porque uma das minhas vidas passadas, a dona Sabaco e o seu Oscar já foram meus avós, tá entendendo? E uma da outra minha vida, a dona Sabaco não quis que o Mazinho casasse comigo, tá entendendo? E quando, nessa minha vida que a dona Sabá não quis que o Mazinho casasse comigo, a casa deles era assim, mais ou menos, que nessa daqui. Assim, da parede, do meio da parede pra cá era puxado uma meia águazinha, tá entendendo? E tinha um banco assim, uma mesa assim, tá entendendo? E era num sítio, eu tenho certeza que esse sítio é o mesmo sítio que o seu Oscar comprou com o Mazinho, que o pai do Benjamin foi trabalhar pra lá aqui. Eu não sei como negociaram a senha dessa chácara e depois o Moisés é que tinha que morrer pra pagar, tá entendendo? É igual o caminhão que o Josimar comprou. O Matheus é que tinha que morrer pra pagar a senha, mas o pai do Matheus não tá envolvido se acontecer alguma coisa com o dono do caminhão ou se o pai do Matheus tá envolvido na compra. Não, quem comprou foi o Josimar, tá entendendo? E aí é o seguinte, deixa eu pegar, vamos dizer aqui. Como o Samuel não levou esse livro aqui, ó. Por exemplo. Ó. Essa identidade aqui, por exemplo, aqui eu vou colocar, tá entendendo? Às vezes a pessoa pode ser com o seu, mas pra mim é assim. Aí aqui são 3 nomes, ó. Ó. Aqui é meu nome. Esses 3 cabeças, eles são meus, mas esses 3 cabeças eram da vovó Sádica também, tá entendendo? Esses 3 cabeças aqui, ó, fazem parte das minhas 3 irmandades. Tá entendendo? É assim, ó. Cilso, Antônio, Ricardo. Aí, presta atenção. Essa identidade, na verdade, é de um homem só que tem esses 3 nomes, tá entendendo? Presta atenção. Esse homem tem. Meu nariz tá da jeito não. Tá com gripe? Bem na gripe. Daqui a pouco tem o. Daqui mais um tempo.
Quem estudou para se formar em medicina vai descobrir como desenvolver tanto em pílulas como líquido, é remédio para gripe, assim, resfriado, tá entendendo? Aí assim, ó. Não, vamos lá. Na verdade, essa identidade ele é de um homem só, que no qual é um cabeça, tá entendendo? Mas ele tem esses 3 nomes, Silson, Antônio e Ricardo, tá entendendo? E não é o pai de Benjamin, não. Esse homem aqui, ele não é da cor branca, ele é moreno. Já o outro Silso que o Domingo mandou matar lá no garimpo, que acharam o corpo dele engatado numa árvore, que na hora que puxaram pra cima, tava cheio de candeiro e caatinga, que já tinham comido um pouco do rosto. Esse Silso que o Domingo mandou matar, ele é um homem branco alto. Passou no programa de TV, na reportagem, foram lá filmar. E ele tava dormindo mesmo, ele tava numa balsa de garimpo. Quando ele tava dormindo na rede, mataram ele e jogaram o corpo dele dentro d'água, tá entendendo? Mas a identidade desse aqui, ele é um homem moreno. Ele não é branco, da cor branca. Ele é moreno. Só que quando ele morresse de morte natural, essa identidade aqui tinha que ser entregue pro Sérgio, que trabalha lá que eu conheci ele trabalhando lá no albergue, tá entendendo? Então aí é que vai envolver Sérgio, o Elvis Antônio Rocha e o Clerivan. Ó, Sérgio, Elvis Antônio Rocha e Clerivan. Quando o Sérgio morresse de morte natural com Elvis Antônio Rocha e o Clerivan, que os 3 eu conheci trabalhando no albergue, essa identidade passaria para o meu filho Mateus, para o Moisés e para o Gabriel. Agora a identidade está suja. É por isso que o Mateus está como sujo, Moisés como sujo e Gabriel como sujo. Porque aí o Sérgio tá sujo, Elvis Antônio Rocha tá sujo e o Cleiton tá sujo. Aí como é que eles vão passar essas 3 identidades para os meus 3 filhos, as identidades sujas? Bom, mas quando deram essa identidade pro pai do Mateus, já estava complicado, porque já tinham matado o homem que estava com essa identidade, tá entendendo? Mas aí, quando o Domingo, marido da Ivone, pai da Natasha, copiou esses documentos todinho, entendendo? E com o pai do Benjamin usando, aí que acabou de sujar mesmo. Porque quem acabou de sujar o pai do Benjamin foi a Natasha, e elas aqui, ó. Porque ainda tem a Jussiane e as outras. É perca de tempo dizer que estão com o advogado. Os advogados vai tudo pra cadeia, então vão morrer tudo de morte matada. Não tem defesa, não tem. A Ivone fraudou as leis e elas ajudaram. Tá entendendo? Agora já descobriram como foi que elas meteram a mão no Benjamin. E o que fizeram com o pai de sangue do Benjamin. E eles aqui, elas aqui não tem direitão. Tem não. Não tem. E é falsas ordens delas. E deles também. Tá entendendo? Porque a identidade do seu Olício é Ricardo, porque quando quando o seu Olício morresse de morte natural, a identidade dele é do meu filho Gabriel, então é Ricardo. Isso aqui são identidades que, essas identidades que no qual são direito da minha família, meu pessoal, através até 2 dígitos, tá entendendo? Através das digitais, tá entendendo? Tá entendendo?
Tá dizendo? É que nem Estrela e o Jogo da Velha, tá vendo? Entendeu? Não, Estrela. Estrela. É porque eles aqui sempre querem me diminuir pra serem mais. E na verdade, mano, é por isso que eu quero sair dentro dessa casa. Tá entendendo? Porque parece que a memória deles... Não, parece que o cérebro delas e deles é assim, ó. É só pra cobiçar as coisas além, quererem serem maior e querer diminuir quem acham que é inteligente e matar que elas acham que é mais bonita do que elas. Pode os machos delas se interessar, tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? É isso mesmo. Já mandaram enfiar a Letícia no cu de vocês. A família do pai da Letícia de sangue estão todos complicados. Eu vi pessoas passando e falando. Essa menina não tem nem onde cair morta e a família dela já tá devendo. Hã? Cadê a Jussiane? Tá entendendo? E pronto. Então é assim. A mulher que quiser ter seu valor, se respeite. Não queira me desvalorizar. As mães que querem que a sua filha continue valorizada e as pessoas respeitem, não coloque elas para ocupar o lugar da minha filha Bela Vitória, tá entendendo? A minha filha e meus filhos só são cópia da minha chave. É impossível eles aqui estarem com a chave da Sarajane, DNA, documento. Não ganha, não. Não. Não adianta estarem com chave, com isso e aquilo da minha filha e do meu filho. Não ganha, não. Eu não. O direito da minha filha e do meu filho sempre foi através de mim, tá entendendo? Entendendo? Aí sim que eu tava falando. É tipo assim. Falando sobre essas três identidades, tá entendendo? Que eu tava falando. E aí tá o segredo. Porque se alguém deu essa identidade pro pai do Matheus, alguma coisa tipo assim, pois é. Mas aí, ó, o Domingo copiou, o pai do Benjamin foi usar. E se tiver um homem que tivesse com outra identidade sem ser do pai do Benjamin, mas ser uma identidade de João Wilson, então quer dizer, quem tá lá não sujou essa identidade. Mas essa aqui tá suja. E a família do Silvio Antônio Ricardo vai cobrar. E não é do Sérgio com Elvis Antônio Rocha, o Cleivan, e nem do Matheus, meu filho, nem do Moisés, nem do Gabriel. Então essa identidade aqui, ó, que o Mazinho faz questão e acha que é rico, né? Mas não. Não é não. Alguém vai descobrir esse segredo, tá entendendo? Tá entendendo? Porque eu acho que tanto eu já fui esposa também do Elvis Antônio Rocha. Quando ele era Raimundo, era Antônio, alguma coisa tipo assim. Porque eu tenho uma história com ele, eu, a Rainha Esté e ele um rei, tá entendendo? Tá entendendo? Mas eu não passei a ser uma rainha por ter casado com ele, porque até meus pais foram mortos por causa de terras, tá entendendo? Meu tio foi preso, ele tava com o mapa, é só assistir a minha história de Esther, tá entendendo? O pai do Benjamin, ele já trabalhava pro Elvis Antônio Rocha, era um empregado de confiança do Elvis Antônio Rocha. Mas aí, não é eu com o Elvis Antônio Rocha que deve pro pai do Benjamin, que desde essa minha história de Esther, o pai do Benjamin já tinha o apelido de careca, tá entendendo?
E ele traiu a confiança do rei, que é o Elvis Antônio Rocha, porque ele estava de olho em mim, mas com um monte de bruxa que era companheira dele queria se dar bem, entendendo? Então ele enganava. Ele enganava as pessoas roubando os dons e as bruxas junto com ele, entendendo? Tá entendendo? Então é assim, o Mazinho não é rico. Ele não casou comigo pra ele ter direito. E assim mesmo o homem que casar comigo não é dizer tudo é meu que eu casei com ela, não. As coisas não é assim, não. Tá entendendo? E aí, é tipo assim, em uma das minhas idas que eu fui filha do Mazinho, ele era Antônio. Tá entendendo? Ele era Antônio. Como essa identidade tem que ser passada por Moisés, aí o Mazinho cresceu o olho em cima. Só que o Moisés é filho do Mazinho, mas o Moisés não é filho do Antônio. Então, por que o Mazinho se envolveu com a Ivone, a Natasha, o Domingo, o pai do Benjamin, gente, aqui para enganar esse Antônio, entregando o DNA positivo, dizendo que o Moisés era filho dele, que no qual eu poderia até ser condenada por transar com meu próprio pai e engravidar e depois transar com meu irmão e engravidar da Vila Vitória. Porque era isso que queriam, complicar o meu pai e o pai da Vila Vitória, me condenando como prostituição, adultério, isso e aquilo, por transar com meu pai Antônio e ter engravidado do Moisés. E transar com meu irmão e ter engravidado da Vila Vitória. Não, eu posso ter... Se eu tivesse mantido um relacionamento com meu irmão e engravidado da Vila Vitória, eu não sabia que ele era meu irmão, então eu nunca iria ser condenada. Principalmente se ele ficasse sabendo depois que eu era irmã dele. Que tinham mandado ele sair comigo e tinham enganado ele, tá entendendo? O meu pai, se eu tivesse mantido um relacionamento sexual com esse meu pai Antônio e eu tivesse engravidado do Moisés, como que eu iria ser condenada se eu nem sabia que ele era meu pai? E ele, se tivesse ficado comigo sem saber que eu era filha dele, quer dizer, não tinha condenação. Até porque a minha primeira geração é assim, Adão e Eva, 2 irmãos. A minha multiplicação de Adão e Eva e Sara e Abraão foi assim, filha irmão com irmã, filha com pai, tio com sobrinha, é sangue do mesmo sangue. É por isso que é uma tradição que já vem desde a minha primeira geração, aceitar sangue que seja só do mesmo sangue. E a Natasha não tem o meu sangue, nem Josiane e nem Zélia. Não estão no segredo nem das origens que eu vim, principalmente Natasha e Josiane, entendendo? Principalmente Natasha e Zélia, entendendo? Então não se ilude. Não se ilude que o que tá certo, tá certo. Entendendo? Então não queira me diminuir, não queira pensar que eu tô vivendo pela caridade delas, porque isso não vai dar certo. Para isso eu me sacrifiquei, para isso eu economizei, para isso eu lutei, eu consegui, que às vezes as pessoas dizem, mas nossa, ela conseguiu isso tudinho sozinha, foi sozinha. Mas muitos estão na minha história, que por estarem na minha história, estão morrendo para não serem ricos, importantes, tá entendendo? Eles aqui estão matando, tá entendendo? Para não serem pessoas famosas, ricas, importantes, porque tá tudo no meu computador. As transformações vai tudo para minha história, tá entendendo? Dependendo até de ser desenho animado, tá entendendo? Então aí, enganaram esse Antônio, porque eu vou falar mais uma vez. O seu idiota, o Moisés, não é o teu filho de sangue. Porque o Mazinho é pobre. E ele ter escolhido a companheira dele, que nem falaram pro Mazinho. Mazinho, já que tu sabe que o Moisés, esse menino é teu filho, por que tu não casa com a mãe dele? O que foi que ele falou? Rapaz, o negócio é o seguinte, é complicado, porque, se eu tiver que escolher entre a mãe do Moisés, que sou eu, se eu tiver que escolher entre a Andréia e a minha companheira, eu prefiro a minha companheira, eu escolho a minha companheira, porque além de minha companheira ser mais bonita, além de a minha companheira ser mais bonita do que a Andréia, a minha companheira não é cheia de filho, que nem ela. Então ele queria dizer que além de eu ser feia, magra, cheia de filho, ele queria dizer que eu seria o quê? Enquanto que eu era preguiçosa, que eu era mal educada, que eu era noiada,
tomava remédio controlado, que eu era doida, que eu era isso e aquilo, enquanto ele, na verdade, se iludiu com a companheira dele. Então, é o que falaram pra ele. Então, mas o negócio é o seguinte, ó. Já que tua escolha foi essa, tá entendendo? Então tu fica com a tua companheira, que além de ser mais bonita do que a vítima, não é magra, não é cheia de filho, porque aí quem vai continuar com tudo é a vítima, tá entendendo? E cedo ou mais tarde tu vai se arrepender, vai ser tarde. É por causa disso. Porque o Antônio, vamos dizer, o que eles aqui estavam querendo aprontar com esse Antônio era assim, que ele instruísse o Mateus, como o Moisés, como ele não é pai nem avô do Moisés. Então era uma falsa instrução que ele ia passar. Não, como ele não é pai do Moisés, era uma falsa instrução que ele ia passar para o Moisés, porque não é filho dele. Então se o Moisés tivesse que ser instruído, era pelo Mazinho. Ou até pelo seu Oscar, que é avô dele, tá entendendo? Então o que eles aqui estavam planejando era quando o Moisés aprendesse essa instrução, já ia estar no nome do Moisés o direito desse Antônio. Principalmente cartão de crédito, identidade, etc, etc. Aí esse Antônio ia ser morto. Aí eu dizer que era o Moisés que tinha matado. Só que aí o Mazinho tá complicado com o pai do Benjamin, o Domingo, a Ivone, a Natasha e eles aqui, tá entendendo? Porque aí o Moisés ia ser morto. Então quem é que cresceu o olho gordo em cima? Eu não foi. E o Mazinho, ele não é rico. Nem mesmo por ser o pai do Moisés, porque ele não casou comigo. Ele não tá morando comigo, ele não tá vivendo comigo. E esse negócio deles dizer, porque nós fizemos acordo com o fulano e com o ciclano, mas não fizeram comigo. Porque sabe que minha resposta era não. Vai completar 21 anos. Nenhuma das raparigas, nem dos cafetinos, nem dessa menina das raparigas, nem dos cafetinos veio bater nesse portão. E eu chegar lá e falar, Andréia, nós viemos te agradecer. Nós viemos te agradecer. Né? Pelo menos pelo prato da tua comida que tu mata a nossa fome e hoje nós temos uma casa melhor para morar. Mas não, foram assim, ó, na covardia, já tirando, matando mesmo as pessoas da minha família, meu pessoal tirando vida. Ó, olha a situação. Hã? São pessoas que apareceram não sei de onde, tá entendendo? Principalmente quem não tem meu sangue. E quando foram vendo dinheiro, parece que nunca viram dinheiro na vida, tá entendendo? Porque aí cresceram o olho em cima. São pessoas assim, ó, que por viverem nas preguiças, principalmente elas, viverem assim nas preguiças, nunca se sacrificarem, nunca economizarem, principalmente elas, nunca viram. Aí nunca viram. Nunca viram comida, nunca viram dinheiro, nunca viram bens e patrimônio, nunca viram. Mas também não viviam passando fome de barriga vazia. Mas também se fosse só pica que elas vivessem comendo, não tinham dado o prejuízo que passaram a dar, tá entendendo? E matar um monte de homem que já foi morto até, que já ficou comigo por causa do pênis, tá entendendo? Porque quando é pra falar a verdade, tem que falar, mano. Ó. Tá entendendo?